Lembro, por exemplo, a famosa mão do Vata e outros lances, noutros jogos, etc. Nós, se o árbitro não marcou, ficamos todos muito contentes. Pela política, se quiserem por aquilo que me parece ser a política da avestruz. Eu acho que o Benfica este ano tem demonstrado alguns problemas. E o maior problema é que eu diria que há um problema conjuntural. O problema conjuntural começa desde logo na Supertaça, porque o Benfica aparece em má forma na Supertaça e aparece um Futebol Clube do Porto com uma capacidade de se impor nesse jogo que de alguma maneira abalou o início do campeonato. O Benfica achava que a Supertaça provavelmente era sua, depois a seguir tentou desvalorizar a importância da Supertaça, o que também é compreensível, que tem a ver também com algum descontentamento ou com alguma crispação que parece existir, e hoje veio, salvo erro foi hoje, que veio no Correio da Manhã uma notícia de que teria havido contestação ao Jorge Jesus pela não renovação, pela forma como ele negociou a sua renovação, e a ausência de Luís Filipe Vieira nessa assinatura parece ser significativo. Eu tive o cuidado de tentar saber, porque fez-se muito barulho à volta disso, quem é que esteve presente nessa homenagem. Já lhe chamaram condecoração, ninguém foi condecorado. Aquilo que aconteceu no Porto foi o seguinte: como se sabe, dois dos nossos representantes no Campeonato do Mundo de Futebol na arbitragem, nomeadamente os árbitros assistentes, o José Cardinal e o Bertino Miranda, são da Associação de Futebol do Porto. E, portanto, aquilo que foi convencionado é que se deveria fazer uma homenagem a esses senhores. E no âmbito dessa homenagem foi entendido também que, já que iam fazer essa homenagem, havia de se fazer uma homenagem nacional no Porto, sob a égide da Associação de Futebol do Porto, como se podia ter feito em Lisboa, sob a égide da Associação de Futebol de Lisboa. E aqui há naturalmente uma portofobia, porque se isto fosse feito na capital, em Lisboa, toda a gente acharia normal. Sim, mas não foi. Está bem, mas é que as homenagens não têm que ser feitas todas na capital. É um problema. É um problema que o país, apesar de tudo, não é Portugal e colónias. Ou seja, o país tem uma série de associações e todas as associações podem estar representadas. Aliás, nessa reunião esteve presente o Presidente da Associação do Porto, naturalmente, o Presidente da Associação de Futebol de Lisboa e o Presidente da Associação de Futebol de Braga. E esteve, naturalmente, um representante da Associação de Leiria, que é a Associação do Olegário Benquerense. Esteve também presente o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que também esteve lá em representação da própria Federação. Esteve o Presidente do Conselho de Arbitragem da Liga. Esteve presente também a doutora Paula Sequeira, que é representante do Instituto do Desporto. Não esteve representado nenhum representante do Futebol Clube do Porto. Eu vou esclarecer, mas acho que tu sabes. O que houve, no âmbito desta homenagem, houve um painel, portanto uma mesa redonda, em que foram convidados jornalistas, foi convidado especificamente o Fernando Santos do Jogo, o Carlos Pereira Santos da Bola, o nosso amigo Freitas Lobo, pela RTP, e dois antigos jogadores, o Inácio e o Fernando Gomes. Portanto, o Fernando Gomes não esteve lá em representação de clube nenhum, esteve lá em representação do Porto. Portanto, tentar considerar que isto é uma tentativa de subornar, porque têm sido as palavras que têm sido utilizadas, e mesmo o tom com que tu invocas isso, tentar subornar um árbitro, bem, para já não me consta que os árbitros sejam subornados em homenagens desta natureza. E depois acho que isso, tentar levantar essa poeira relativamente a uma pessoa, seja ela qual for, acho absolutamente lamentável. Portanto, fica esclarecido, quem esteve presente, eu tive o cuidado eu dei-me ao trabalho de saber quem lá esteve. Pois, o que tu disseste, eu posso ser uma coisa, parece-me que esteve lá Le Tout Paris. Pois, exatamente. Só para... As explicações do Rui têm toda a justificação. Árbitros foram nomeados para arbitrar jogos, em que houve da parte dos meus colegas uma posição que era a de que o bom senso recomendava que eles não fossem nomeados. Ou se quiserem, pondo a coisa ao contrário, já que eles foram nomeados, o bom senso recomendava que na véspera do jogo em que ele era nomeado para arbitrar um jogo do Benfica, que não se fizesse esta homenagem. Portanto, mas a verdade é que é um facto, é que foi na Associação de Futebol do Porto, mas a verdade é que é um facto, é que foi na Associação de Futebol do Porto, mas depois daquilo que aconteceu na Madeira... Na Madeira, peço desculpa, em Guimarães. O que eu estou a dizer é que depois daquilo que aconteceu em Guimarães, é evidente que...
Porto não jogou em Guimarães. Mas não foi o Porto que jogou em Guimarães, foi o Benfica. Desculpa lá, o Porto. Não jogou nenhuma equipe da Associação de Futebol do Porto. Rui Moreira, o Benfica neste momento concorre com o Beira-Mar pelo 14º lugar. Não, desculpa. Desculpa, Rui Moreira. O Benfica... O Benfica joga no campo do Benfica e joga no campo do Porto, joga no campo do Braga e joga no campo dos rivais. Nós já vimos. Porque a verdade esportiva, a tua verdade esportiva é quando ela interessa. Queres falar do que são... Claro. Lembro, por exemplo, a famosa mão do Vata e outros lances, noutros jogos, etc. Nós, se o árbitro não marcou, ficamos todos muito contentes. Eu tinha pressentido, inclusivamente até algumas mensagens que mandei a pessoas dentro do Benfica iam nesse sentido. Permite-se uma pergunta. Bom, como é que pressentistes isso antes da época? Como? Como é que pressentistes antes da época? Pois pressenti, eu tenho pressentimentos. Mas como? Exatamente. Tens algum... Pressentimento, pressenti, eu tenho pressentimentos. Mas como? Exatamente. Tens algum... Pressentimento, pressenti, eu tenho pressentimentos. Mas como? Exatamente. Tens algum... Pressentimento, não te vou dizer, se não criticavas, que este ano íamos ter uma arbitragem que ia, nos primeiros jogos do campeonato, tentar que o Benfica ficasse muito para trás e que, a partir do momento em que o Porto solidificasse a sua liderança do campeonato, que as arbitragens iam normalizar e até haveria, se calhar, um jogo a favor do Benfica, etc. O problema é que o Benfica pode protestar, mas o que é que o Benfica pode fazer? Quer dizer, não pode pedir a repetição do jogo, não pode pedir que o jogo com o Guimarães seja anulado, não tem hipótese, não há hipótese. Portanto, aquilo que o Benfica fez, aquilo que o Benfica deliberou foi validar aquilo que os adeptos já estão a fazer. Porque se virmos as bancadas de Guimarães, ainda antes do Lugar e Bencarense entrar em cena, já não estavam lá muitos adeptos do Benfica. Portanto, os adeptos do Benfica estão divorciados relativamente à equipe. E aquilo que os órgãos diretivos do Benfica quiseram fazer foi validar aquilo que já está a acontecer. Relativamente à Taça da Liga, não me admira nada que o Benfica abandone a Taça da Liga e não esteja interessado. De facto, desde a reforma do Lucílio Batista, a Taça da Liga perdeu a graça. Eu acho que aí a Taça da Liga, sinceramente, para o Benfica principalmente, perdeu a graça. No passado perdeu a graça. Quanto à ruptura com o Olivo de Esportes, essa é algo que tinha sido mais ou menos aqui anunciada. Aquilo que o Benfica quererá, não sei se é essa a ideia, se essa a ideia é passar a fazer as transmissões no canal Benfica, que é um canal reputadamente independente. Só que há aqui um problema. É que da Benfica TV, não é? Da Benfica TV. Aqui um problema é que a Benfica TV começa a ser mais independente do que parece. Porque eu depois vou falar nos comentários que a Benfica TV fez à arbitragem do Alegar e Bencarense, que não estão de acordo. Não estão de acordo com aquilo que o Rui Costa disse, que o Presidente do Benfica disse, que o António Pedro vai dizer, que alguns... Não, mas não ponhas a Benfica TV tão acima... Não, corre-se o risco depois do Benfica ter que romper com a Benfica TV. Ou então pôr lá o Rui Costa, que se calhar neste momento tem pedido a audiência ao Ministro da Administração Interna, que é muito importante. Mas ainda vai haver tempo para o Sporting. Não, vai haver tempo. Estou com o déficit, mas não há problema. Não, mas vai haver tempo. Eu compreendo. Porque relativamente ao pedido de audiência ao MAI, em primeiro lugar, o Ministro da Administração Interna costuma estar no camarote presidencial do Benfica. Portanto, eu acho que a audiência pode ser no camarote presidencial do Benfica. E depois, gostava de saber o seguinte. Quando pedirem audiência, podem fazer o favor, já que o Futebol Clube do Porto não vai a essa audiência no camarote presidencial, podiam fazer o favor de saber o seguinte. Se foi aberto algum inquérito para a tentativa da questão ao Presidente do Futebol Clube do Porto a última vez que ele foi a Lisboa para assistir a um Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto. Se vão abrir algum inquérito relativamente ao que aconteceu no dia 24/1, em que o carro do Presidente do Futebol Clube do Porto e o autocarro do Futebol Clube do Porto foram apedrejados a caminho do Estoril. Se vão fazer um inquérito relativamente ao que aconteceu em 16 de maio, após a final da taça, que o Porto foi disputar ao Estádio Nacional com o Belenenses, em que, como se sabe, várias viaturas e um autocarro foram apedrejados na ligação da Cril à segunda circular. Tudo isto, eu acho que devia ser avaliado nessa reunião. E, portanto, eu acho que todas estas medidas do Benfica merecem este meu comentário, que é um comentário que tu costumas dizer. Eu vou invocar uma palavra do António Pedro pela primeira vez neste programa. Acho a reação do Benfica patética e acho uma tentativa de pôr a cabeça dentro na areia e tapá-la como avestruz.
Mas a verdade é que é um facto, é que foi na Associação de Futebol do Porto. Disseste para o Clube do Porto, é que tu tens uma tal opção. Não. Depois vês a gravação. Mas a verdade é que é um facto, é que foi na Associação de Futebol do Porto. Viste a final da Supertaça deste ano, que aliás tem levado a que o João Ferreira não arbitre jogos, por aquilo que eu sei. Vi. Não, e achas que nada que nada com isso. Ainda por cima com uma diferença grande. É que não teve influência no resultado e essa teve. Não teve? Não teve. Isto do Sr. Olegário Benquerença tem dias. No Benfica Nacional, para a Taça da Liga, no ano passado, ele, aos 19 minutos, invalida mal um golo ao Nacional. Aos 29, há aquela entrada por trás de pontapé do Lisão, que ele está a 3 metros e só mostra amarelo. Passado 2 minutos, o Maxi Pereira entra de solo a um joelho. E aos 60 minutos, há um penalti do David Luiz, que era penalti e cartão. E, portanto, foram 4 lances favoráveis ao Benfica no arbitragem 2 de janeiro deste ano, 2010, não desta época, a arbitragem pior do Benquerença. É evidente que isto é como os interruptores. E o Benquerença também. Umas vezes para cima, umas vezes para baixo. Umas vezes o Benfica gosta muito do Benquerença, outras gosta menos. É verdade que o Porto ganhou. Com o Sr. Olegário Benquerença no Dragão, em que, como aqui nós todos conseguimos ver, o Fábio Coentrão fez um penalti sobre o Futsile e o Futsile foi expulso por, não sei porquê, mas enfim... Ponho o Rui Moreira aqui, o Rui Costa aqui, o Rui Oliveira e Costa aqui, o Rui Oliveira e Costa aqui, e eu sozinho, porque eu fico contra o psicólogo, quer dizer, tenho que os ouvir aos dois ao mesmo tempo. Para atacar o Benfica sempre que... Podes pedir para me sanearem, não tens problema. Não. Agora, infelizmente, não é... Infelizmente, é mais fácil ficar a mais António Pedro, vocês é que têm mania que é um clube anti-Benfica, mas vocês são 6 milhões, portanto, tu falas sempre com o potencial de 6 milhões, com a possibilidade de trazeres aqui imagens da Benfica TV e com a tua capacidade permanente de ofender as pessoas que aqui estão, que são teus colegas de programa, e que eu saiba, eu nunca te ofendi. Exclusively available through your Herbalife. Nutrition for a better life.